Seguinte, gente, nós estamos falando aqui do Brasil, nos nossos problemas, mas está rolando uma guerra, a guerra está perigosa. Eu confesso para vocês que eu procuro estudar bastante esse tema e recebo informações completamente díspares. De um lado, uma alta mortalidade dos soldados israelenses nas incursões terrestres na faixa de Gaza. Do outro, a completa rendição e destruição do Hamas. E numa guerra, a verdade é sempre a primeira vítima. A única verdade que é correta é que nós precisamos urgentemente chegar a algum termo, porque há o risco real desta guerra se transformar numa guerra regional. Israel, a única democracia do Oriente Médio, sofreu um ataque covarde do grupo terrorista Hamas, o maior ataque ao Estado de Israel desde a sua criação, o maior atentado ao povo judeu desde o Holocausto. Israel tem um exército altamente disciplinado, uma população de altíssimo nível cultural e educacional, extremamente avançado, e nós precisamos que o exército operacionalmente atinja seus objetivos, produzindo o menor número de baixas possível. Nós estamos chegando a 18 mil vítimas e operacionalmente é necessário o atingimento do objetivo de eliminação do Hamas, mas sem provocar uma vitória política, que é o que o Hamas pretende. Vamos falar sobre a guerra entre Israel e Hamas. Confira o resumo das últimas 24 horas do conflito na reportagem de Vitor Brown. Israel prosseguia nesta terça-feira com os bombardeios contra a faixa de Gaza, depois de afirmar que sua campanha para destruir o que resta do Hamas deixou o movimento islamita palestino à beira da dissolução. Organizações humanitárias expressaram o temor de que o território cercado seja dominado por doenças e pela fome, ao mesmo tempo que pressionam Israel a aumentar a proteção dos civis. Os combates violentos ficaram ainda mais intensos nesta terça-feira e o Hamas anunciou confrontos no centro de Gaza. Testemunhas relataram bombardeios israelenses no sul do território. A situação em Gaza é apocalíptica, afirmou Josep Borrell, chefe da diplomacia europeia, lamentando que o nível de destruição no território palestino é equivalente ou até superior ao da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Os serviços de saúde estão devastados e apenas 14 dos 36 hospitais de Gaza estão operacionais, segundo o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. No centro de Gaza, o Hospital Al-Aqsa recebeu muitas vítimas na segunda-feira, incluindo dezenas de crianças, após os ataques israelenses contra o campo de refugiados Al-Maghazi. No bairro Al-Rimal, da cidade de Gaza, milhares de palestinos criaram um acampamento na sede de uma agência da ONU, depois que suas casas foram destruídas pelos bombardeios israelenses. A Assembleia Geral da ONU deve votar nesta terça-feira uma resolução não vinculante que pede um cessar-fogo humanitário em Gaza. Um apelo que o Conselho de Segurança não conseguiu votar. O governo dos Estados Unidos, um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, utilizou seu poder de veto na sexta-feira para impedir a aprovação de uma resolução que pedia o cessar-fogo. Para aumentar a pressão, países árabes convocaram uma sessão da Assembleia Geral depois que vários embaixadores de países do Conselho de Segurança visitaram a fronteira de Rafah. O Ministério da Saúde da faixa de Gaza, governada pelo movimento islamita Hamas desde 2007, acusou nesta terça-feira o exército israelense de atacar um hospital no norte do território palestino. As forças de ocupação israelenses estão atacando o hospital Kamal Adawan depois de sitiar e bombardear o local durante vários dias, afirmou o porta-voz do ministério Arsharf Al-Qudra. Os soldados estão reagrupando os homens, incluindo os profissionais da saúde, no pátio do hospital e tememos que prendam ou matem os profissionais de saúde, acrescentou. O exército israelense segue com os fortes bombardeios na faixa de Gaza e afirmou que o Hamas está à beira de um colapso. Para falar sobre essa importante notícia, vamos acionar agora o nosso especialista em geopolítica, Luca Bassani, direto de Munique, na Alemanha, onde são agora 19 horas e 1 minuto. Boa noite, Luca Bassani.
Boa tarde, Fernando Capês, todos aqueles que nos acompanham aqui no Linha de Frente. Mais uma declaração muito forte do ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, dizendo que o Hamas está à beira do colapso, à beira da sua dissolução e que é apenas uma questão de tempo a vitória militar de Israel dentro da faixa de Gaza. Apesar de nós termos também observado durante toda essa semana a presença forte de tanques israelenses na região de Khan Yunis, a segunda maior cidade do enclave e a maior cidade do sul da faixa de Gaza, nós, como temos discutido aqui corriqueiramente no Linha de Frente, sabemos que a extinção do Hamas por completo é algo utópico por se tratar de uma ideologia nefasta, de uma ideia que está espalhada em vários países islâmicos do mundo, obviamente uma minoria, mas o fundamentalismo islâmico que muda de nome, que muda de grupo terrorista, acaba não conseguindo ser eliminado de uma vez, que nós tenhamos também o Hamas presente no Catar e na Turquia com as suas principais lideranças, os cérebros e os engenheiros principais desses ataques terroristas realizados no dia 7 de outubro. Então, muitos acreditam que isso possa dar um certo alívio à população civil da faixa de Gaza, uma vez que essas operações militares elas diminuam e os bombardeios também se tornem menos expressivos, mas ao mesmo tempo essa guerra contra o Hamas, essa guerra ideológica contra o Hamas, ela tende a continuar por muito tempo enquanto o grupo continuar existindo e essa ideologia em si existir, assim como existiu durante os últimos 100 anos praticamente, desde a criação da Irmandade Muçulmana em 1928 no Egito. Outro fato importante é que Israel está disposto a abrir outros pontos fronteiriços entre o Egito e o seu país para que caminhões passem por uma nova triagem e assim consigam abastecer um pouco melhor a população da faixa de Gaza, que, como nós sabemos, vive uma situação extremamente caótica. Exatamente, você lembrou bem, a Irmandade Muçulmana, o mais antigo grupo político radical lá do Egito, foi sucedido por Gamal Abdel Nasser, depois que a Primavera Árabe, antes do Abdul Sisi, né? Al-Fatah Sisi tinha reassumido, mas foi parar na cadeia, que é um grupo extremamente radical. Luca Bassani, outra dúvida. Você está sem óculos? Eu esqueci o meu óculos hoje, tá. Eu estava muito longe para ir buscar, eu resolvi ficar hoje sem óculos. Foi apenas uma dúvida, porque está agitado aqui, o chat está agitado, dizendo que você ficou muito bonito sem óculos. Bom, Luca, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está nesse momento na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Como está sendo essa passagem dele por lá? Será que ele foi pedir asilo político e ficar em Miami? Conta pra gente. Olha, Capês, falando o bom português, a viagem de Zelensky é mais uma viagem para passar o pires, se assim podemos dizer, pegando dinheiro, tentando arrecadar mais fundos para a Ucrânia. Ele que sabe que o ano que vem será crucial para determinar se a Ucrânia terá o mínimo de chance de ter um apoio contínuo à sua iniciativa militar de expulsar os russos dos territórios ocupados ou se terá que engolir a goela abaixo desses acordos costurados pelo presidente que possivelmente ganhará nos Estados Unidos, Donald Trump. Nós vemos que a questão americana ela tem sido muito complexa na aprovação dos orçamentos bilionários de ajuda tanto a Israel quanto à Ucrânia. São cerca de 60 bilhões de dólares que foram requeridos pelo presidente Biden e outros democratas, algo que tem sido bloqueado no Senado principalmente, que conta com 100 senadores dentro dos Estados Unidos, por conta das questões fronteiriças com o México. Muitos argumentam que a falta de fundos necessários para o maior controle da principal fronteira americana com o México, em toda a sua extensão, ela não tem acontecido e isso deveria ser prioridade no governo Joe Biden. Uma vez que isso seja resolvido, nenhum deles se colocaria em oposição a continuar ajudando a Ucrânia, mas parece que os democratas também estão irredutíveis nessas questões migratórias, nas questões relacionadas à migração mexicana, latino-americana de maneira geral, que vem pela fronteira sul, e isso dificulta muito a posição de Volodymyr Zelensky, que ontem já falou perante o Congresso, hoje se encontrou com Joe Biden, mas parece que depois dessa terceira viagem aos Estados Unidos não voltará a Kiev com boas notícias em relação àquilo que conseguiu angariar durante os últimos dias. Luca Bassani, todo o nosso apoio e nossa solidariedade ao povo ucraniano. O povo ucraniano tão longe de Deus e tão perto da Rússia. Agora, esse líder, Volodymyr Zelensky, faz um ano que a gente vem apontando os erros de geopolítica que ele está cometendo e penalizando a população ucraniana.
Ele saiu de uma mesa de negociação onde lhe foi oferecida a neutralidade em troca de um apoio falsamente prometido por Boris Johnson, aquele primeiro-ministro da Grã-Bretanha maluco, que parece aquele professor aloprado de Volta para o Futuro. Então, nós estamos vendo vários documentos. É nosso dever alertar. Quem assiste à mídia principal não tem essas informações. E aqui na Jovem Pan é uma mídia, um jornalismo independente, nós temos que informar a população. Jovens estão fugindo da Ucrânia, de todas as idades também, não só jovens, atravessando o rio para chegar até a Romênia, chegar até a Moldávia, estão sendo capturados, estão jogando pessoas sem nenhum preparo para disputar a guerra. Não adianta mandar armamento se não tem soldado profissional treinado para enfrentar. A Ucrânia não tem mais artilharia. Eu pergunto a você, é uma avaliação, você não tem bola de cristal, mas você é o nosso melhor analista de geopolítica e política internacional. Será que essa guerra vai parar apenas com a eleição de Donald Trump, até onde Joe Biden e os meninos da Casa Branca, que agem muito mais por emoção do que planejamento estratégico, vão levar essa loucura adiante que já matou mais de 1 milhão de ucranianos e ninguém sabe? Olha, Capeza, nós temos em 2024 3 eleições que são fundamentais para dizer o futuro da Ucrânia. A principal delas, e nós sabemos a mais importante, é essa que acontece nos Estados Unidos, a eleição presidencial, além de parte do Congresso e também além de todo o Congresso, e parte do Senado. Essa que acontece em novembro do ano que vem, então ainda tem um pouco de água para rolar, um pouco de coisas para acontecer, para vermos se realmente isso vai se concretizar, a reeleição, se assim podemos dizer, uma vez que já foi presidente de Donald Trump. Aqui na Europa nós teremos a eleição do Parlamento Europeu, que tudo indica não continuará sob o controle de Ursula von der Leyen, que também é uma forte aliada de Volodymyr Zelensky, provavelmente um grupo centrista ou grupos mais à direita que são ligados ao capital europeu sejam eleitos em sua maioria para o parlamento tanto em Bruxelas quanto em Estrasburgo e isso possa mudar a configuração da ajuda europeia para a Ucrânia. Além, é claro, das eleições britânicas para o premier britânico que devem acontecer até o final de 2024 e que também pode ter uma mudança drástica, e lembrando que o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, mas um dos principais aliados no aspecto militar do governo de Kiev. Então, esse futuro vai ser decidido nessas 3 eleições. Nós sabemos que os erros foram muitos, até vários comandantes dentro da Ucrânia admitindo que essa contraofensiva contou com erros operacionais assim, que são muitos simples e poderiam ter mudado o futuro da guerra, mas agora já é tarde demais. 18% do território ocupado, as linhas russas muito bem colocadas, né, trincheiras profundas, dentes de dragão, entre tantas outras táticas que são herdadas das antigas batalhas russas do Império Russo, depois da União Soviética, e hoje dificultam muito a penetração das forças ucranianas, que, como você bem disse, tem grande a parte desse arsenal moderno, tecnológico, mandado pela OTAN, mas não tem treinamento suficiente, não tem homens suficientes para que eles tenham a possibilidade de vitória ou de recuperação de qualquer um dos territórios conquistados. Muito triste, pelo menos a parte ocidental da Ucrânia ainda está preservada, como Kiev, e a gente espera que essa parte também não seja atingida com a evolução dessa guerra, que só serve nesse momento para a indústria armamentista dos Estados Unidos e os doadores de campanha. Muito boa noite, Luca Bassani, até a próxima oportunidade. Parabéns, ficou legal sem óculos. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado, boa tarde a todos aí.